Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do RMcast. E hoje eu recebo aqui Augusto, ele que é mineiro, mas que reside em Campinas, São Paulo. Ele que é esposo da Dani e foi aluno da minha T1. Augusto, seja muito bem-vindo. Obrigado por você ter viajado, vindo aí de tão longe para gravar esse podcast aqui comigo, contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória aí na advocacia, para inspirar outros advogados. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão assistindo esse episódio aqui passaram pelo que você passou e tantos outros estão vivendo o momento que você superou, o momento que você passou ali no início da sua advocacia e o que você está vivendo hoje aí está rompendo isso aí e evoluindo cada vez mais na advocacia. Quem é o Augusto? Fala aí para quem está ouvindo a gente aí. Primeiro, Renan, seja muito bem-vindo aí mais uma vez, meu co-host aqui, meu companheiro aí de jornada de advocacia e agora aqui no nosso podcast. Obrigado por ter vindo e aceito esse convite aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, Rafa. Quem é o Augusto? Conta pra gente aí para que as pessoas possam te conhecer. Rafael, eu que agradeço o convite. Renan, agradeço a confiança aí. Eu me considero um iniciante aí na advocacia empreendedora, mas a mentoria já tem me ajudado bastante nessa jornada. Em julho de 2023 eu montei meu próprio escritório. Sou mineiro de Formiga e moro em Campinas há 14 anos. E comecei meu escritório aí na área trabalhista, voltada mais para reclamante e previdenciária. E hoje a gente está com 4 pessoas na equipe, então já tem aí um pouco de trajetória para contar para vocês aí desde a mentoria. Você montou o escritório há 2 anos, nem tem 2 anos ainda o seu escritório formado, mas você se formou quando? Eu comecei a fazer faculdade em 2010, em Formiga ainda, lá em Minas. E eu tinha uma crença que eu acho que hoje eu não tenho, que por a cidade ser pequena eu não conseguiria me desenvolver profissionalmente como eu gostaria. Hoje eu não acredito nisso, né? Assim, a internet, as redes sociais, o juízo 100% digital, o INSS digital trouxe a possibilidade da gente trabalhar de qualquer lugar, né? Sim. Mas naquela época, 2010, era diferente. Então fui para Campinas morar com uma prima minha que cedeu a casa, falou assim, ó, vem morar aqui, que aqui tem campo para você estudar, trabalhar. E fui para lá. Né, fui começar a fazer a faculdade, consegui a bolsa do ProUni, né? Não tinha dinheiro para pagar a faculdade, não tem ninguém na advocacia na minha família. Minha mãe, faxineira, meu pai aposentado do INSS por doença psiquiátrica desde muito cedo. Então, fui fazer faculdade em Campinas. Meu primeiro emprego foi num call center. Então, eu fui trabalhar e fazer minha vida em Campinas, né? Isso em 2011. Meu primeiro estágio aí na área do direito foi no Sindicato da Saúde. Naquela época ainda era obrigatório homologação no sindicato, né? Então fazia homologação de rescisão contratual. Eu ficava no ramal atendendo dúvida de sindicalizado. Então comecei minha vida na área trabalhista aí em 2011. Entrei num escritório em 2013, 14 como estagiário, me formei em 2015 e fiquei lá uns 9 anos nesse escritório, advogando como associado. A ideia inicial não era ser advogado, eu queria ser juiz e professor. Então fui me especializando, fiz uma especialização lá na Unicamp e busquei fazer o mestrado. Fiz o mestrado, concluí ele agora na pandemia, mas quando eu terminei, eu já não me via mais sendo professor e nem buscando a magistratura. Então eu pensei que eu iria continuar na advocacia, porque eu gostava já de fazer aquilo. Então, comecei a seguir você, o SAF, nas redes sociais, para planejar o meu escritório, né, para fazer com que aquilo fosse real. Não tinha grana para iniciar ali, não tinha dinheiro guardado em caixa. Então, acho que em 2022 comecei a fazer vídeo na internet, no Instagram, TikTok, Quai. Fiz blog no meu site e comecei a prospectar por conta, ainda trabalhando no escritório como associado. Como eu não tinha contrato de exclusividade, eu ia prospectando por fora e fazendo o meu caixa ali, né? E aí me organizei para ter um caixa ali de uns 6, 10 meses. A ideia era que durasse tudo isso, né? Sim.
E saí do escritório em 2023, julho de 2023, para trabalhar sozinho. Comecei trabalhando de casa mesmo e alugava umas salas de coworking, né, para os clientes que vinham no presencial. E aí, quando o coworking foi ficando caro no mês, aluguei uma salinha e que, assim, era a pior possível. Na frente do terreno tinha um bar e meu escritório ficava no fundo e a minha sala ficava dentro da sala de outra pessoa. Então eram uns senhorizinhos assim que eles são aposentados e eles trabalhavam na bolsa, né, mexendo no computador, de bermudinha, chinelo, boné, o pé em cima da mesa, Mas fez, né? mas Mas fez. fiz. Voltando um pouquinho na sua fala, porque é uma coisa que eu passei, mas eu queria ouvir a sua versão. Por que lá atrás o Augusto queria fazer o concurso para promotor ou juiz? Sem desmerecer a função, que são nobres, inclusive nós dependemos do trabalho deles para que o judiciário fique em constante movimento e consigamos sucesso e prosperidade aí na advocacia. Por que o Augusto queria o concurso público nesses dois cargos aí? É uma boa pergunta, assim, porque refletindo daqui para trás, né, eu acho que o que eu buscava era estabilidade financeira que eu nunca tive, assim, na minha família e a possibilidade de ter aquele dinheiro caindo ali todo mês, né? Mas hoje, quando eu decidi que eu ia advogar, eu já estava ganhando ali, sei lá, uns 15 mil reais, mais ou menos. Não era fixo, né? Era variável, mas já estava ganhando bem para minha percepção. E pensei, será que eu vou conseguir ganhar igual um juiz ganha? Essa era a minha ideia, né? Eu passei por isso. E depois que eu consegui ganhar mais do que um juiz, e nós vamos chegar nesse ponto aqui na nossa conversa, e você já conseguiu chegar, porque eu fiquei muito feliz com a mensagem que você mandou. E, na faculdade, para você que está assistindo aí agora, qual advogado bem-sucedido do ponto de vista financeiro? Porque ser bem-sucedido não quer dizer só ganhar bem, né? Você pode ser bem-sucedido na sua família, no seu físico, mas talvez não ser bem-sucedido financeiramente, não ser próspero financeiramente. Qual professor que você teve, aí um questionamento, que ganhava 200 mil por mês, 300 mil por mês? Então, o meio, ele influencia a gente. E durante toda a faculdade, até o 8º período, eu tive esse pensamento. Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. Na época, um juiz federal ganhava, eu sou um pouquinho mais antigo que você, ganhava 23 mil, 25 mil, se eu não me engano. E isso era o ideal de ganhar bem, de ser bem remunerado que eu tinha. Pô, 25 mil é um baita salário. Ainda é um bom salário, né? Quantos por cento da população brasileira consegue ganhar isso aí? Só que a partir do momento que você começa a conviver com advogados que ganham muito mais que isso, e eu tive a oportunidade, o privilégio de conviver com um professor advogado, que foi o professor que me levou para o escritório dele, e que ganhava isso por dia praticamente, acho que ganha ainda, que foi quem me deu a oportunidade, eu fiquei 4 anos como associado do escritório dele. Você meio que abre um leque de oportunidades na sua frente e você começa a perceber que ganhar o salário de um juiz é o teto, é uma referência que colocaram na sua cabeça, que colocaram na minha cabeça e na de todo mundo que está na faculdade, que está saindo da faculdade ou que está entrando na faculdade, e que muitas pessoas não conseguem romper essa bolha e imaginar que é possível ganhar mais que isso. Eu revendo, desculpa te interromper, não, fica à vontade. Revendo as metas do ano, né? Chega janeiro, a gente faz as metas do ano, metas pessoais, metas do escritório, né? E aí a gente está em janeiro agora de 2025, estava revendo as metas de 2024, a minha meta de janeiro de 2024 era não precisar trabalhar mais para ninguém. E hoje eu chego assim em janeiro de 2025 muito orgulhoso da minha trajetória, assim, sabe? Porque esse ano a gente faturou 400 mil no escritório. E para mim, isso é um grande marco. Né? Assim, é um marco que eu vou conseguir fazer mais em 2025. E Com mais certeza. não só em dinheiro, né? Mais de tempo de qualidade, mais de poder trazer prosperidade para minha família, para minha mãe, para minha esposa. Então, acho que... E a mentoria ajudou muito nisso, né? Eu tinha uma ideia, por exemplo, de que eu não conseguiria contratar
gente, né? Porque você não tem dinheiro no início, né? E em Campinas, eu não sei como é aqui em BH, porque é uma capital, mas Campinas, os salários dos advogados júnior são altos para quem está pagando, né? Para quem está começando. 3, 4 mil reais é o salário de um advogado júnior em Campinas. Então, eu tinha essa mentalidade que eu não conseguiria contratar ninguém. Mas, por exemplo, com a mentoria que você falou do intraempreendedorismo, né? Eu fiz proposta para as pessoas que estão comigo, que não era só uma proposta de salário, né? É uma proposta de um projeto, exatamente. E eles compraram o projeto. Eles já estavam trabalhando em outros lugares e saíram dos lugares que eles estavam trabalhando para ganhar menos comigo, mas eles acreditaram no sonho, sabe? Eles acreditaram que eles poderiam crescer junto, que eles poderiam prospectar cliente, que a gente poderia fazer esse escritório dar certo esse ano. Então, acho que isso foi um grande aprendizado de 2024 para 2025. E voltando um pouquinho na fala do primeiro ou do segundo episódio do podcast que eu gravei aqui, como que agora encurtou-se o tempo, né, Renan? Eu queria que você desse a sua contribuição aí em relação a isso. O Augusto falou o faturamento dele aqui, 400 mil no ano, e ele tem um ano de escritório, um ano e meio de escritório. Quando o Renan virou sócio, é lógico que o dinheiro lá atrás valia um pouco mais do que vale hoje. Meu escritório faturava 600 mil ano líquido. Só que eu estou falando de um escritório que na época tinha quase 10 anos. Com mais os 4 que eu tinha de advocacia, estou falando de 14 anos de advocacia. Você hoje está com quantas pessoas no escritório? 3 pessoas. 4 comigo, né? Em um ano e meio de escritório. Eu contratei um por ano. Então eu demorei 3 anos em número de pessoas para chegar onde o Augusto chegou hoje. E eu acredito que a mudança de mentalidade, a mudança do meio em que você convive, você passou a conviver, você passou a frequentar, acho que ele influenciou diretamente nisso. Não é mesmo, Bonella? Exato. O que a gente falou, né, no episódio passado. A busca constante do advogado empreendedor em melhorar o escritório, em prospectar mais, em setorizar, que é o que nós aprendemos nesses 10 anos e hoje temos aí o grato prazer de estar ensinando um pouquinho disso, né, na mentoria, é o que faz, eu acho, essa alavancagem, né? Conseguir chegar e crescer desse modo em pouco tempo, entre aspas, porque isso não tira o seu merecimento, né? Não tira a energia que você gasta no escritório diariamente, faz com que você consiga ter esse resultado de uma forma rápida, né? O poder da internet, o poder da setorização, o poder da prospecção, tudo isso faz com que você consiga atingir esse número e que, se Deus quiser, ano a ano, esse número vai dobrando, assim como aconteceu com a gente depois que começamos a implementar de fato essas estratégias. Isso só vem a agregar e a cada ano dobrar e dobrar de tamanho no seu escritório. Então, você hoje teve esse salto do que nós demoramos 10 anos para conseguir, foi por mérito próprio de buscar conhecimento de pessoas corretas que já trilharam esse caminho e sabem fazer e ensinar pessoas a pegar esse atalho e conseguir também estruturar um escritório. Sobre isso, eu acho que o modelo de negócio é muito importante, né? Porque a gente está acostumado com um tipo de advocacia, ainda mais a gente que está, eu estou dando trabalhista e previdenciário, e vocês também, é tudo no êxito, né? Sim. A gente não tem cobrança inicial. Então, o modelo de negócio que você consegue fazer com que isso gire mais rápido, e aí a gente fala do setor de acordos, né? Da possibilidade de você conseguir com que isso gire o fluxo de caixa é muito importante. E acho que isso a mentoria também trouxe para o meu aprendizado. Quando a gente foi no RM Summit, né? Fui eu e minha esposa. A gente tinha uma ideia, eu falei assim, pô, compra ou não compra, né? A mentoria. Não é um dinheiro que está sobrando aqui. Sim. E ela falou assim, vamos comprar e vamos fazer acontecer e vamos arranjar um dinheiro para pagar essa mentoria. E aí a gente chegou em casa, fiz um pente fino ali dos processos que estavam ali na cara do gol para fazer acordo, para conseguir liquidar o processo. A gente implementou também as execuções provisórias. E aí naquele mês, ou no máximo no mês seguinte, assim, a gente tinha pago a mentoria
mais de uma vez. A gente fez acho que mais de 10 acordos nesse mês e conseguimos pagar. Então, acho que esse modelo de negócio que vocês construíram, então, compartilhando aí, encurtou esse espaço de tempo que eu consegui montar esse escritório. Se existe uma coisa que nós temos e que é finito, é o nosso tempo de vida. Mas se tem uma coisa que tem como comprar hoje em dia, com mentorias, com cursos, e eu e Renan sabemos muito fazer isso, e foi uma virada de chave para nós dois e para o nosso escritório ter feito isso. Se a gente não tivesse entrado na turma 1 do SAF, não estaríamos aqui agora, porque foi através disso que nós literalmente explodimos, né, como o povo adora dizer, na advocacia, e crescemos tanto em tão curto tempo. E quando você compra uma mentoria igual comprou a mim, igual eu e Renan já compramos várias outras, você está comprando tempo. Você está comprando os acertos, mas principalmente os erros que eu e Renan cometemos, que o nosso escritório cometeu. E isso faz engrandecer ainda mais o seu mérito, porque eu conheço várias pessoas que, apesar de estarem lá próximo a gente, veem o que apresentamos, veem a gente postando o conteúdo gratuito que você coloca na internet, e mesmo assim vendo isso acontecer, todo esse movimento digital, os escritórios crescendo, prosperando, a pessoa ainda assim não quer dar o passo, não quer realmente empreender. E tá tudo bem se a pessoa quer permanecer desse modo. Mas isso é mérito seu de buscar esse conhecimento. É o que a gente faz também anualmente, sempre está inserindo em novas mentorias, conhecendo gente nova, para tentar melhorar e refinar ainda mais o nosso escritório. Só pegando um gancho aí nessa parte da compra do tempo, eu falei que eu dei uma crise de tosse, não consegui continuar aqui. O comprar tempo, que eu disse, quando você compra a mentoria de alguém que faz, alguém que executa, né? Porque não adianta, mentor tem um monte por aí. Mentoria tem que ser de alguém que vive aquilo que realmente ela ensina. Quando você contrata um funcionário para o seu escritório, igual você contratou, você está contratando o quê? Você está comprando o quê? Está comprando tempo. Porque o Augusto, o dia dele tem 24 horas. Assim como o meu tem 24 horas, o do Renan tem 24 horas. Hoje é uma terça-feira e meu escritório está rodando. Tem contrato sendo fechado, tem do inicial sendo distribuído, sendo feita, tem inicial sendo distribuída, tem prazo sendo cumprido, porque os prazos estão suspensos, só que nós não podemos nos dar ao luxo lá no escritório de esperar dia 20 para voltar a fazer prazo. Só não tem audiência sendo feita hoje. E tem Pix caindo na conta a todo minuto, a toda hora, todo dia, graças ao setor de acordo. Que só puxando um gancho aqui no que o Augusto falou, ele comprou a mentoria, depois foi lá, implementou o setor de acordos e conseguiu girar dinheiro dentro do escritório para pagar a mentoria e reestruturar o escritório dele e contratar. Não é fazer acordo simplesmente por fazer. Eu não vou ensinar aqui nesse podcast aqui como implementar o setor de acordo, porque existe técnica, existe método para isso. Mas é implementar um setor que vai encurtar o tempo de duração do processo dentro do seu escritório. Imagina um processo que demoraria 3, 4, 5 anos. Existe técnica para você reduzir o tempo de duração desse processo e talvez, e na maioria dos casos acontece, faturar o mesmo tanto de honorários que faturaria se o processo permanecesse até o final desses 3, 4, 5 anos. E foi isso que o Augusto fez e hoje está com 4 pessoas no escritório, com você? Isso, 4 pessoas. Dani está te ajudando no escritório? Está me ajudando. 5 pessoas então no escritório. Não, 4, incluindo 4 ela e eu, isso. Você está falando aí sobre comprar tempo, né? Esse ano eu consegui tirar férias. O ano passado não saí de férias porque estava só eu e eu queria fazer o negócio girar, né? Mas esse ano, por exemplo, tem uma pessoa me cobrindo lá, estou aqui em BH, tem uma pessoa lá me cobrindo no escritório, ela me manda mensagem para tirar alguma dúvida ou outra, mas a maioria dos treinamentos estão todos gravados em vídeo, né? Como você ensina lá na mentoria. E eu falo, ó, tá com dúvida nisso? Tem um vídeo gravado sobre isso. Então, assim, isso reduziu muito a quantidade de acionamento que a pessoa contratada tem com você, né? Você já deixa tudo esquematizado e tem ali o passo a passo para ela ir tocando enquanto você não tá. É claro que eu não tô totalmente fora, né? Fico dando uma orientação ou outra, mas isso ajudou bastante também.
Eu também passei por essa fase já, de achar que o escritório não rodaria sem a minha presença física. E em 2022 eu experimentei ficar 45 dias longe do escritório para acompanhar um tratamento do Henrico. E agora nós estamos gravando o podcast porque eu me permiti ficar mais de 30 dias em Belo Horizonte para acompanhar o nascimento da Betina, para curtir minha família. Não quer dizer que você vai desligar e você vai deixar de ser advogado. É o lema que eu defendo lá na Sim. mentoria. A minha frase é: seja advogado 24 horas por dia. Você não vai largar o seu escritório à deriva. São acionamentos pontuais, mas a engrenagem ela está sempre ali em funcionamento, sempre girando, sempre rodando perfeitamente bem. Eu Né? acho que uma outra crença que eu tinha, né? E que não sei se você vai lembrar, no dia do evento, a gente se encontrou lá no restaurante, né? Tava eu e a Dani, e você falou assim: ah, e aí, vocês estão trabalhando juntos? A gente tava, mas não tava, sabe? Porque a gente acreditava assim, que ela tinha o trabalho dela, eu tinha o meu trabalho, e se a gente misturasse essas coisas, talvez não desse certo o relacionamento. E aí você falou assim: ah, agora que vai dar certo, né? Já que ela tá te ajudando aí, acreditando no sonho, comprando a ideia, agora que vai rolar. E a gente foi, a partir daquele dia, começamos a trabalhar junto e eu acho que melhorou, sabe, nosso relacionamento. Ela cuida do financeiro, cuida do administrativo, ela que organiza, né, o escritório, e eu fiquei livre para fazer a parte um pouco mais jurídica e de gestão. E o plano agora para 2025 é organizar o comercial. Né? Quero que isso já tenha uma pessoa para começar a treinar agora em 2025. E estamos nessa, está funcionando. E já deu certo Já em deu relação ao certo. comercial. A vida é um eterno equilibrar pratos. E se você tiver a sua companheira, sua esposa, companheira, namorado, do seu lado para te ajudar, facilita muito. Ainda que seja para compreender que você vai precisar se dedicar mais, que você vai precisar se ausentar mais em relação a isso. Minha esposa é amiga da esposa do Renan. Isso facilita muito. Lívia trabalha no escritório. Lorena me ajuda em vários dos meus projetos. Então, quando eu preciso ficar ausente em casa, ela consegue entender isso. Se a mulher ou se o homem, isso aí vale para os dois lados, é completamente alheio ao que está acontecendo na sua vida profissional. Não quer dizer que tem que trabalhar junto, não. É pelo menos estar ali em harmonia, em sintonia, caminhando junto ali com o mesmo propósito. Se existe essa harmonia, fica muito mais fácil. Porque imagina o Augusto antes do RM Summit, você que colocou Sim. essa limitação temporal aí, virando para sua esposa e falando: Dani, eu vou trabalhar das 6 da manhã até a meia-noite. Meu amigo, ela pode até fingir que entendeu e que aceitou e que gostou, mas ela não gostou, ela não entendeu, ela não aceitou. Com Agora, se ela certeza. tá lá dentro, se ela tá vivendo aquilo ali, eu falo: olha, o Augusto vai trabalhar das 6 à meia-noite, das 6 às 10 da noite. Existe um propósito por trás disso para nossa família. Eu sei que está com muito trabalho, então ele não está enrolando, ele realmente está trabalhando, fica tudo mais fácil. E acaba que os dois vão estar fazendo ali para a família. Então tem um bem comum ali, um destino final, e os dois estão juntos ali naquele mesmo propósito. Então fico feliz de ter te ajudado aí na mentoria, mas principalmente aí nesse ponto aí que eu tenho certeza aí que pro relacionamento de vocês dois aí vai ser assim, mais valioso do que o crescimento do escritório. Com certeza, aumentou muito nossa parceria, né? A gente está sonhando junto aí com esse escritório. E ela assim, é uma pessoa que melhor que eu para cuidar do dinheiro, sabe? Ela cuida do financeiro de uma maneira profissional, inclusive, que ela é formada em administração. E só que na época ela estava trabalhando com confeitaria. Eu ficava só degustando, né? E agora ela está gostando, está bem engajada no projeto. Que bom, fico feliz por isso. Augusto, obrigado por ter aceito aí o nosso convite, obrigado pela confiança, muito obrigado por ter confiado nesse projeto, que é a mentoria MAT, Mapa da Advocacia Trabalhista. Para você que ainda não conhece, o Augusto, ele foi aluno aí da nossa T1 e renovou e continua na T2 e vai continuar na T3, porque quem renovou fica aí até na T3 com a gente. Ele contou aqui um pouquinho da história dele e assim como eu lá no início,
Eu me identifiquei muito com isso e veio um filme aqui na minha cabeça. O Augusto tinha aquela ambição, aquele desejo de ganhar o salário de um juiz, o salário de um promotor. E eu não vou falar quanto que ele faturou. Ah, você já falou, né? Já falei. Eu não queria falar, você falou. E ele faturou em 2024 com advocacia, um escritório de 1 ano e meio de existência, mais do que um salário de um juiz. Graças ao intraempreendedorismo que ele desenvolveu dentro do escritório dele, ao setor de acordos, tudo isso que ele conseguiu aprender e nós conseguimos contribuir um pouquinho aí para que ele conseguisse alcançar aí esse objetivo, esse sonho dele. Obrigado por tudo, por ter aceito o convite e ter vindo aí de tão longe aí para nos prestigiar aí. É o segundo aluno que gravo. Fico muito feliz por isso. Obrigado mesmo. Obrigado, Bonella, por mais uma vez aí me ajudar aqui nesse novo projeto aí de 2025. E sucesso aí para nós todos em 2025. Se quiser deixar uma mensagem aí para aqueles que passaram ou estão passando aí pelo seu momento profissional ou por alguma coisa que você passou, ele já foi mestre, fez mestrado, ele já foi associado em outro escritório de advocacia e teve a coragem de empreender, montar o escritório dele, fez a mentoria, em 1 ano e meio de escritório, tem hoje um escritório com 4 advogados e faturou quase R$500 mil com 1 ano e meio de escritório, atuando 100% no êxito em São Paulo. Rafael, eu que agradeço, viu, o convite. Renan, muito obrigado pela confiança, assim. E se eu pudesse deixar algum recado, assim, embora um curto espaço aí de advocacia empreendedora, né? É que é o que eu acreditei quando eu comprei a mentoria. Não existe nenhum problema novo na advocacia, né? Todo problema que existe, alguém já passou por ele, né? A gente vê no grupo do WhatsApp que a gente conversa, todo mundo tem muito para acrescentar. Muita gente de peso lá que já passou. Eu aprendo com os alunos diariamente. Com certeza. Então, assim, eu acho que a figura de uma pessoa que já trilhou esse caminho é muito importante. Então, eu recomendo de olhos fechados aí tanto a mentoria como acompanhar o pessoal do grupo, né, que contribui tanto aí para a gente conseguir trilhar uma advocacia de sucesso. Augusto, obrigado pela presença. Valeu, Rafa, pelo convite mais uma vez de participar aqui. E para encerrar, eu queria fazer uma última pergunta para o Augusto. E a gente sempre fala muito das metas, né? E ele disse que sentou para estabelecer as metas de 2025. Então, uma curiosidade, se você puder compartilhar com a gente uma das suas metas de 2025? A meta de 2025 é a clássica, né? Alcançou a meta, tem que dobrar a meta. Então, a minha meta é o dobro do que eu fiz esse ano. Eu acho que dá para chegar, porque se eu comecei sozinho e terminei com 4 pessoas, com 4 pessoas agora a gente consegue fazer muito mais. Hoje são 7 de janeiro de 2025. Nada como um compromisso público. Você foi falar aqui o seu faturamento. No dia que você conseguir bater o dobro do faturamento de 2024, vai ter o corte aqui que está no podcast para você postar lá com o seu compromisso público de faturar o dobro que faturou em 2024. Vou voltar de novo aqui. Então você está fazendo um compromisso público aqui e está registrado. Hoje são 7 de janeiro de 2025 e no dia que você bater essa meta, que vai ser de R$800 mil ano, tá aí o corte para você postar. E eu tenho certeza que você vai bater. E o que depender de mim, depender do Renan, depender do grupo lá dos alunos da mentoria, nós vamos te ajudar para você conseguir bater os 800 e bater muito mais que isso. Compromisso aceito. Beleza? Janeiro de 2026, estamos aí de volta. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Valeu mesmo.